E aí, aqui é o Gustavo do canal Skypo08 e hoje, gente, a gente vai falar sobre os amados, temidos e terríveis Beholders e suas variações. Então, vai deixando o like e onde vivem, o que eles comem, como eles se reproduzem. Vamos lá ver! Bom, gente, para começar do começo, né, o que é um Beholder? Um Beholder é um ser alienígena do plano mais distante que existe no universo de Dungeons & Dragons, que é o Far Realms, que também é um lar de um ser muito conhecido aí, principalmente por Stranger Things, que é o Devorador de Mente. Bem, as características físicas de um Beholder clássico é uma criatura de tamanho grande, que flutua, tem um grande olho central e tem 10 tentáculos com um pequeno olho em cada ponta deles. Ele é um bicho, é meio que uma bola, sabe? E cada tentáculo é responsável por um tipo de feitiço. Um dos feitiços mais famosos do Beholder é a petrificação, que, como o próprio nome diz, né, petrifica a pessoa que é atingida por esse raio. Mas bem, como que os Beholders eles se reproduzem assim? Então, eles não precisam fazer aquilo que vocês estão pensando, eles basicamente se reproduzem a partir dos seus mais profundos sonhos. Toda vez que eles sonharem com outros Beholders, por exemplo, eles criam outro de sua raça, e também são capazes de criar diversas variações. Isso é muito bom, porque imagina uma aventura que você faz aí, em que o grupo é contratado para acabar com um ninho de Beholder, porque tem um Beholder lá que não para de sonhar uma variação, tipo, sei lá, um Beholder zumbi, não para de sonhar essa variação tá invadindo vários lugares. É uma ideia muito boa, e dá para você fazer muita história boa com esses tipos de Beholder. Então, é isso. Bem, os Beholders eles possuem um ar de superioridade. Eles se acham o melhor dos melhores dos Beholders e o melhor de todos os seres vivos. Então, tipo, toda vez que ele encontrar outro de sua espécie, eles geralmente vão se confrontar e geralmente acaba com a morte de um dos Beholders. E isso é bom, porque meio que forma um controle populacional natural. Porque imagina, um monte de Beholder andando por aí, tá ligado? Se não houvesse esse confronto, os Beholders, eles iriam se reproduzir igual coelho. Então, não daria muito certo. E também imagina um confronto de Beholders, velho. Tipo, seria meio que um Velho Oeste, os dois com os raiozinhos, esperando o momento certo pra atacar. Aí o primeiro que ataca ganha, né? Então, seria algo semelhante a isso. Então, como eu disse, eles possuem ar de superioridade, mas alguns Beholders podem conter esse instinto e podem se relacionar pacificamente com outras criaturas. Um exemplo desse é o que é o mais conhecido assim, é o Xanatar. O Xanatar ele foi um Beholder, líder de uma guilda de ladrões da maior cidade de Forgotten Realms, que é uma região do D&D, que o nome da cidade é Waterdeep. Bem, se quiser eu faço um vídeo depois solo do Xanatar, que ele tem muita história, tanto que Xanatar passou a ser até um título, não passou a ser um nome próprio de um Beholder. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo solo do Xanatar para vocês. Bem, como eu disse anteriormente, os Beholders eles se reproduzem sonhando, e às vezes alguma variação de Beholder pode aparecer aí. Então, como eu disse antes, tem uma possibilidade infinita para suas aventuras. Eles são capazes de controlar a realidade, você vê como o bicho é forte. Eles são capazes de controlar a realidade com a sua imaginação, e de forma alguma eles podem ser surpreendidos, porque eles são meio paranoicos. Meio não, são muito paranoicos, e eles veem todas as possibilidades futuras. Tanto que às vezes essa paranoia pode gerar as variações. Eles têm o costume de criar os próprios lares com armadilhas complexas, e fazem com que eles tenham total controle do seu ponto seguro. Então, toda vez que vocês entrarem em alguma caverna que é bem esquematizada e tal, toma cuidado que pode ser um lar de um Beholder. Ele pode estar atrás das paredes, jogando raio em vocês podem nem saber se é um Beholder. E, geralmente, essas armadilhas são bem complexas, então vocês têm que ficar esperto. Se vocês começarem a ver a armadilha muito complexa, ou começar a perceber coisas estranhas naquela masmorra, naquela caverna, pode ser um lar de Beholder. Então, fiquem espertos. Nesse vídeo eu vou falar somente das variações mais conhecidas dos Beholders, porque, já disse um monte de vez, as possibilidades são infinitas e a limitação é somente a sua imaginação e a imaginação do Beholder.
Você pode fazer um Beholder palhaço, você pode fazer um Beholder aranha, você pode fazer qualquer coisa assim. Eu mesmo criei uma variação que é o Invasor de Pesadelos, que é um Beholder semelhante a um polvo que, como o próprio nome diz, invade a mente das pessoas, transforma os pesadelos em realidades. Uma ideia muito boa aí. Se alguém quiser usar, deixa o crédito pra mim. Tô brincando. Se quiser usar, usa. Como eu disse, eu vou falar dos mais conhecidos. E um dos mais conhecidos, que também é um dos meus favoritos, é o Death Kiss, que é o Beijo da Morte. O Beijo da Morte é um tipo de Beholder que surge quando ele sonha com sangue ou com algum tipo de vampiro. Eles têm uma aparência pálida e um olho vermelho no centro dele. E é uma coisa clássica de Beholder, ter o olho vermelho no centro e semiflutuante. Ele também tem tentáculos com garras na ponta. E ele é um bicho caçador, que vive mais à noite, assim. E não se engane com uma aparência bonitinha dele, porque ele é grande, hein? O bicho é grande. Também temos o Death Tyrant, que, cara, é minha variação favorita, mano. Que ele surge quando um Beholder sonha com a morte ou a existência após a morte. Bem, ele não surge. Vamos supor que um Beholder vai lá e sonha com a morte. Quando ele acorda, esse Beholder se transforma no Death Tyrant. Ele não cria o Death Tyrant, ele se transforma. Como eu disse, ele é uma favorita porque ele possui uma aparência bem diferenciada. Ele é literalmente um crânio de Beholder voador que tem umas bolinhas. Pelo menos na quinta edição é assim, que ele tem umas bolinhas que simulam os olhos do Beholder. Ele não tem tentáculos. Eu acho essa ideia muito legal e mostra como que você pode ser criativo, velho. Bem, também temos o Spectator. O que é o Spectator? Ele é um Beholder King. O Death Kiss também é um Beholder King. Mas que tem um Beholder King, né? Beholder King são criaturas que parecem Beholders, mas não são. Eles são meio que fake Beholders. Os Spectators são criaturas semelhantes ao clássico, porém não pertencendo à família desses monstros, que é os Beholder King. Eles possuem apenas 4 tentáculos, ou seja, 4 olhinhos e um olho central, e são menores que um Beholder comum. Eles existem principalmente para guardar tesouros mágicos e artefatos, tanto que existem conjuradores e magos que até invocam Spectators para proteger pessoas ou locais, qualquer coisa assim. Também temos o Gazer. O Gazer, ele é um tipo de Beholder que surge quando um Beholder que está doente começa a sonhar. Ele sonha com qualquer coisa assim, surge o Gazer. Ele é a variação mais fraca que tem do Beholder, porque ele se origina de um doente, né? Então é bem fácil enfrentar ele geralmente é pequeno. E por último, que eu gosto muito da ideia desse último, que eu acho bem criativo mesmo, é o Galf. Que o Galf, ele é uma variação que se alimenta de magia e muitas vezes ele finge ser um Spectator. É muito legal isso, que assim, o Spectator ele vem de outros planos, ele não vem do Far Realms. E às vezes existe o Galf que fica nas mesmas regiões que o Spectator. E muitas vezes ele finge ser um Spectator para poder se infiltrar e se alimentar. Tipo, os conjuradores vão pensar que estão invocando o Spectator, mas estão invocando o Galf. E aí o Galf, ele pode se alimentar de carne, mas ele prefere se alimentar de magia e de artefatos. Então, se vocês quiserem, por exemplo, numa campanha, vou conjurar um Spectator aqui para proteger essa região, para proteger essa masmorra. O cara pode acabar invocando um Galf sem querer, aí esse Galf vai lá, se alimenta dos tesouros e da magia, e fica mais forte, e aí pode ser um problema para os aventureiros, pode ser um problema para as pessoas. Eu gosto bastante dessa ideia de ter um Beholder mentiroso, mas o meu favorito ainda continua sendo o Olho Tirano, a Morte Tirana, que é o Death Tyrant. Bem, gente, basicamente esse foi o vídeo. Se vocês quiserem dar um like aí, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que é o mais importante. E é isso. Se quiserem mais vídeos sobre monstros de Dungeons and Dragons, é só pedir aí nos comentários que eu faço. Eu vou fazer de qualquer jeito, né? Mas pode dar sugestões, se vocês quiserem. Esse vídeo foi meio curto, porque só queria falar as principais curiosidades dos Beholders, não queria falar tudo, sabe? Eu só falei o principal, pra vocês souberem. Não falei como combater, não falei quais são os pontos fracos dele. Então, tchau! Até o próximo vídeo.